E hoje nós vamos falar a respeito da integridade e da retidão de um homem. E que texto é esse? Viste meu servo Jó? Vem conosco ouvir essa parola que você vai ser tremendamente enriquecido. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, estamos aqui de novo para falar com vocês a respeito de um texto tremendo que está lá no livro de Jó. A gente tem falado a respeito das perguntas de Deus, né? E hoje nós vamos falar a respeito de um texto que está lá no livro de Jó, capítulo 1, quando Deus ele olha e fala da seguinte forma: viste meu servo Jó, porque não há ninguém na terra íntegro e reto, temente a Deus como ele. Você já parou para pensar nessa pergunta? Você já parou para pensar a respeito de todo esse contexto? Sabe, hoje nós vamos quebrar algumas vacas sagradas e aproveitar que Arthur não está aqui entre nós e podendo falar livremente, de uma forma muito tranquila, a respeito desse homem. Paulinho, como você está no dia de hoje? Você com essa barba, que digo para você, Paulinho, que pessoas me pararam a semana passada dizendo seria muito estranho ver Paulinho sem aquela barba de bode. E do nosso outro lado aqui, o nosso Minicraft Xandão. Xandão, como você está? Muito bom, gente. Tudo bem. Bom, nós vamos falar então a respeito... O Xandão hoje ele tá meio 32-bit hoje. Tá meio Atari. O Arthur, eu acho que ele vai ter um pouco de trabalho lá no Photoshop, né? Para fazer se arrumar aqui, né? Mas tá tudo bem. Um pouco um monte, né? E vamos aproveitar e vamos falar um monte aqui, aproveitar que ele não está aqui. Gente, não sei se vocês já leram esse texto, mas existe algo, Paulinho, Xandão, nesse texto de Jó, porque para mim tem algo que ele é disruptivo. Primeiro, porque muitas vezes eu vejo pessoas tomando esse texto para dizer o seguinte: está vendo? Olha lá, Deus estava fazendo uma jogatina com Satanás. Olha o que estava acontecendo ali. Deus estava macumunando com Satanás. E a bem da verdade, né, Paulinho, Xandão, a gente sabe que, na verdade, não tem nada disso. Ao contrário, um versículo mais à frente, o próprio Deus vai dizer: Jó, você pode fazer o que você quiser, porque, afinal de contas, Jó, ele pertence a você, mas só não toque na vida, né? Porque o Ruá pertence a Deus. Mas algo que chama atenção aqui é que, em todo esse texto, até o versículo 8, nós vemos Satanás chegando diante de Deus de uma forma muito atrevida, e chega diante de Deus e começa, então, a ter uma interlocução com Deus. Mas algo interessante é que Deus ele faz uma pergunta para Jó, ou melhor, para Satanás. Você viu meu servo Jó? Você viu a integridade desse homem? Você viu a honradez desse homem? Você viu como ele é um homem temente? E aí nós vamos parolar nesse dia a respeito disso, porque eu tenho para mim que temos muita água para rolar debaixo dessa ponte. Paulinho, Xandão, Minicraft, o que nós vamos falar a respeito desse texto no dia de hoje? Paulinho, a honra é sua. Com essa barba maravilhosa. Você sabe que eu não ousaria ir à frente do profeta. Eu sou o moço do profeta Paulo. Amigos, essa pergunta que Deus faz, eu enxergo, Will, até um pouco de um orgulho paternal, sabe? No coração de Deus, quando Deus faz essa pergunta. Porque ele tá falando daquele menino que deu certo, né?
É mais ou menos o que um pai faz quando o filho dá certo, quando o filho está indo bem. Ó, você viu meu menino como é que tá, né? Agora, o que me espanta num sentido muito positivo nessa passagem é que, da mesma forma que Deus está expressando esse orgulho paternal que ele tem por Jó nesta fala, Satanás também conhecia Jó. Isso fica claro ali no verso de número 9. Satanás também conhecia. Ele sabia de quem Deus estava falando, sabia o que estava acontecendo ali. Né? Então, isso para mim é um ponto assim extremamente importante. A nossa integridade, né, e o ponto de partida do bate-papo de Deus aqui é basicamente esse, né, a integridade. A nossa integridade, ela chama a atenção do Senhor, mas ela também incomoda o inimigo da fé. Ela também incomoda Satanás. Ao ponto de Deus alegrar-se e até ter este orgulho paternal em referência a nós, mas também ao ponto do inimigo tentar encontrar meios de derrubar a nossa caminhada e a nossa relação com o Senhor, né? Então, ser conhecido no céu é também um sinônimo de que nós somos conhecidos e temidos e, quem sabe, uma pedra no sapato no inferno, né? Isso, para mim, é muito importante a gente ter essa clareza. É muito importante a gente ter essa clareza. Porque, embora não haja o conceito, pelo menos escrito na Bíblia, de batalha espiritual, a batalha é real. Né? A tentativa constante, frequente, isso sim é bíblico, a tentativa constante, frequente do inimigo da nossa fé nos derrubar, nos tragar, né, e tentar contra a nossa vida e a nossa caminhada, isso é real, isso é constante, isso é frequente. Né? Então, eu quero começar deixando essa advertência para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, de que a nossa integridade, ela é sim um chamariz à presença de Deus, mas é também uma pedra no sapato do inimigo, de forma que o inimigo ele vai ficar tentando lançar meios da gente quebrar com isso que nos aproxima de Deus, quebrar com a integridade que nos aproxima de Deus. Paulinho, você estava falando aí, né? E já me veio logo aquele versículo em que tinha uns meninos lá tentando expulsar os espíritos malignos, né? Em Atos 19. E aí o demônio fala, o espírito fala para eles, né? Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, né? Mas vocês quem são? E também já me veio aquele texto básico de Mateus 7, né? Que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. E Jesus responde, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, quando você falou, né, de que Deus sabia quem era Jó e Satanás também, né? E realmente é isso, né? Porque Satanás acusa Jó de que Jó só servia a Deus por interesse, né? Mas essa questão do conhecer, ele vai além de ser usado, né? De ser uma pessoa que de alguma forma foi agraciada com dons, né? Tem realmente a ver com a nossa integridade diante do Senhor, nossa sinceridade, né? Tanto que é Deus que apresenta o currículo de Jó, né? Homem fiel, homem temente a Deus, homem íntegro, né? Honesto, justo, né? Então essa questão de que nós precisamos cuidar dessa integridade, zelar por ela, né? Porque no mundo espiritual há um valor tremendo sobre isso.
Da mesma maneira que há uma desvalorização para quem anda no pecado, na iniquidade, né, mas para quem procura andar de uma forma íntegra diante de Deus, né, há um valor tremendo, aonde o inimigo não consegue nos tocar, não consegue nos acusar, melhor dizer assim, né, porque a gente tem andado com essa retidão diante do Senhor. Então isso aí é bem interessante, a gente vê que é tão atual quanto na época de Jó, que é uma época, né, que muitos biblistas aí levam lá para a época de Moisés, né, ou até antes dos patriarcas, mas ela é tão atual hoje, da gente andar em integridade diante de Deus, justamente para que a gente seja conhecido por Ele, né? Eu lembro que você citou, Xandão, aquele texto de Ezequiel, e eu estava me lembrando, eu estou lendo um livro chamado Excelência, e depois eu passo a referência dele, Andrew alguma coisa, esqueci o sobrenome, e ele fala sobre a questão de espírito excelente, né? O que é ter um espírito excelente? E quando nós vamos ver aqui a vida de Jó, no versículo 5, diz assim, né? Decorrido o turno de dias e seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia continuamente. O nível de temor de Jó era tamanho, uma busca intensa por um propósito de santificação, de justificação, né? Vamos lembrar que aqui nós não podemos falar de justificação, porque ainda Jesus não tinha morrido, Jó ainda estava na antiga aliança, e, portanto, ele fazia os seus sacrifícios para ser aceito diante de Deus, né? E aqui nós vemos ele sendo aceito, e não somente sendo aceito, mas, como disse o Paulinho, né? Deus passando a mão na cabeça dele, literalmente falando, olha que menino bonito, menino do papai, olha que cuti-cuti. Então, a gente vê que a postura, o coração de Jó era tamanhamente temente a Deus, que ele, na dúvida, olha que coisa maluca, na dúvida ele falava, eu já vou garantir aqui, né? Vai que eles escaparam a marcha aqui, eu já vou garantir. Ou seja, ele tinha o coração inclinado a Deus, de tal forma que ele não queria, de forma alguma, que nem os seus da sua casa sofressem com qualquer penalização. Vamos lembrar que mais para frente o próprio Jó ele vai dizer o seguinte, eu sei que o meu Redentor vive. E eu gosto de usar essa ilustração porque ele tinha o juiz, ele tinha o acusador, mas ele não tinha um advogado de defesa. Por isso que ele fala, o meu Redentor vive, ou seja, de uma forma profética, ele está falando, olha, hoje esse julgamento aqui, falando como advogado, né? Se você não tem o contraditório, que a gente chama o princípio do contraditório, não tem a ampla defesa, aquele julgamento ele é nulo. É como se ele estivesse falando, olha, esse julgamento aqui ele não vai poder valer. Mas quando o meu advogado chegar, aí o negócio vai ser diferente. Então, a gente vê o nível de temor de Jó aqui. E isso faz com que a gente comece a avançar um pouco mais a respeito da própria história de Jó. Porque, como a gente começou falando aqui, muitas vezes a gente, por exemplo, a semana retrasada, uma moça da igreja em que eu congrego, ela falou assim, eu gostaria de entender um pouco mais sobre Jó, porque uma pessoa do meu convívio veio a óbito e tal, e citou um texto de Jó. E aí, literalmente falando, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu virei e falei assim, não, pera um pouquinho, vamos devagar, porque a gente tem toda uma questão por trás disso, e muitas vezes, para querer consolar o coração de uma pessoa, a gente acaba utilizando um texto que não tem nada a ver com o contexto. E outra coisa, né, a gente já ouviu isso, Jó não sabia o que estava acontecendo no reino, no ambiente espiritual, né? Mas o que é interessante é que Deus, ele vira e fala, olha, você pode tocar em tudo, porque ele é teu. Agora, é interessante essa fala, né? Porque ele é teu.
Por que Deus ele fala que Jó era de Satanás? E a questão é muito simples, né? Porque na antiga aliança ainda não havia expiação, né, do pecado. O pecado ele era só coberto. Então o homem se achegava diante de Deus e por se achegar ele era aceito pelo sangue do animal. Mas mesmo assim ele fazia a recordação do pecado. E é interessante porque aqui, quando Deus fala ele é teu, ele não está falando algo distinto, só que ele fala o seguinte, olha, só não pode tocar na alma, porque a vida a mim pertence, o ruá é meu. Você pode tocar em tudo, porque de fato, na velha aliança, o homem tentava se achegar diante de Deus, diferente da nova aliança que nós estamos, né? Então eu acho que isso é um ponto importante, Paulinho e Xandão, para que a gente possa trazer luz em cima desse texto. E a gente quebrar uma vaca sagrada aqui, porque muitas vezes a gente pega pessoas, inclusive tem até louvores falando que Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, né? Quando quem rouba, quem mata e quem destrói é Satanás, não é o próprio Deus, né? Agora, olha só, quando você fala, Will, desse trecho, né, mais especificamente ali o capítulo 2, né, verso 6, Deus dizendo, né, eis que ele está em teu poder, né, mas poupa-lhe a vida. Se a gente fizer um link com o Novo Testamento, com a Nova Aliança, a palavra vai falar que o mundo jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno. O próprio Senhor Jesus, em algum determinado momento, ele fala que o diabo é o príncipe desse mundo e que ele, o Senhor, não tem parte com ele, né? Deus aqui, ele está fazendo, quem sabe, uma alusão àquilo que naturalmente Satanás já tem legalidade na vida de qualquer pessoa, tá? Porque uma coisa é as pessoas entenderem Deus como uma segurança irrestrita para sua própria, para suas próprias vontades, conforme as suas preferências. E não é assim que Deus funciona, né? Há assim uma realidade de que Deus estabelece a segurança dos seus. No entanto, a palavra também fala que Deus leva o seu povo ao deserto para provar aquilo que há no coração do seu povo, não é? Então, a forma que Deus me prova, quando Deus me prova, pressupõe um atributo que é única e exclusivamente de Deus, que é a sua onisciência. Porque Deus sabe o que ele tem preparado para mim amanhã. Deus sabe o que ele tem pronto para mim, o que ele tem como projeto para a minha vida amanhã. E os meios que Deus usa para me credenciar hoje pressupõem esta onisciência daquilo que ele está fazendo por mim amanhã. Então, eu quero colocar um adendo. Você disse de uma forma tremenda. Jó não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, né? Eu coloco um adendo, um próximo tópico. Jó não estava sabendo o que aconteceria amanhã com ele, né? Ele não tinha dimensão do que Deus tinha preparado para ele no futuro, né? Então, às vezes, as pessoas olham para o começo da história de Jó e dizem assim, nossa, Deus foi malvadão, Deus foi um carrasco. Não, as pessoas esquecem que Deus já tinha planejado aquilo que está lá no capítulo 42. E aí no capítulo 42 a gente vê não apenas uma restauração familiar, não apenas uma restauração patrimonial, mas o mais importante de tudo. Porque o mais importante não é o familiar e o patrimonial, mas o mais importante de tudo, Jó percebe uma dimensão de Deus que até então ele não havia percebido. E qual foi o meio para que isso acontecesse? Tudo aquilo que ele passou lá atrás. Então Deus desenhou de uma forma tremenda uma forma de abençoar Jó de uma maneira muito maior do que a sua primeira forma, mas de colocar-se diante de Jó, de revelar-se a Jó de uma maneira muito mais sublime do que a maneira que Jó, íntegro e reto, já conhecia Deus, né? Então, maior ainda do que aquilo que Jó, na sua integridade, na sua retidão,
já havia recebido e discernido da parte do Senhor. Então, e é interessante, né, Paulinho, porque Isaías ele vai dizer que no lugar da vergonha haveria dupla honra, né? Então, ou seja, olha que interessante, né? Mesmo aqui não tendo, lógico que nós não estamos falando de Isaías aqui, que Isaías, eu acho que aqui ele estava só no ventre de Deus aqui, né? Mas se a gente parar para pensar aqui, dentro de todo esse contexto, né, dessa vi a palavra só em espanhol aqui, dessa trampa, dessa armadilha, né, que Satanás ele busca armar aqui em relação a Deus, né, querendo, olha, Jó, ele só te serve, ele só é bonzinho porque você o abençoa, né, porque você coloca a sua mão sobre ele, né, como querendo dizer, você é corrupto, Deus. Aí Deus fala o quê? Então tá bom, já que você está provando. Até então você estava tocando no caráter de um homem que é íntegro, que eu vejo. Agora você está tocando no meu caráter. Então vamos fazer o seguinte: ele é teu, ele está debaixo do seu poder. Então, já que você está falando que eu sou uma pessoa que o protejo, eu estou tirando, então, veja, isso é uma alusão, não é o que a Bíblia está dizendo. Nós estamos fazendo conjecturas aqui. Então, segue a vida. Só que lá na frente, o que ele vai fazer? No lugar da vergonha, de tudo aquilo que ele passou, Deus vai lá e traz uma restituição de uma forma múltipla, né? E isso é tão... Fugiu, Xandão. Isso é tão tremendo que acontece na vida de... Isso é tão tremendo que acontece na vida de Jó, que Deus chega a ponto, e eu acho isso interessante, os amigos de Jó, porque os amigos de Jó começam a fazer conjecturas, você está em pecado, por isso você está sofrendo por isso. Você está vivendo essa experiência. O caminho fácil, né? Eles começam a fazer o caminho fácil. De tentar achar culpa, né? E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente fala, não, mas isso está acontecendo porque você está em pecado. Você começa a fazer um raio-x da pessoa. E, na verdade, aqui não tinha nada a ver, porque ele era um homem temente a Deus. E no lugar da vergonha, na verdade, eu vejo aqui, enquanto você estava falando, não sei se o Xandão concorda, mas o capítulo 42, ele é um chute na boca do cão, dizendo o seguinte, olha, você tocou no caráter de um homem que era íntegro, você tocou também no meu caráter, agora eu vou mostrar para você que no lugar da vergonha, de tudo que você fez já passar, eu vou abençoá-lo duplamente, porque em momento nenhum ele murmurou. Em momento nenhum, lembra que a mulher dele virou, a ponto da mulher falar assim, vai, amaldiçoa teu Deus, né? E ela vira e fala assim, mulher louca, né? Não sei, Xan, e aí? O que você acha? Ô, Xan, você tá no computador agora? Não, voltei aqui tô aqui no celular aqui. Nem ousei tentar, o computador tá aqui. Ele começou 32 bits, já está 64 bits, já está melhorando. Tá 64, por isso. Ele começou Atari e já virou Super Nintendo. Aí sim. Eu ouvi aí, teve uma hora que eu dei uma desligada, mas voltei. E uma coisa que eu achei interessante, né? Eu sei que você já foi lá pro 42, mas se a gente pegar o finalzinho do próprio 1, né? Você vê que Jó, ele já desmentiu a acusação falsa de Satanás ali. Porque quando Satanás fala com Deus, ele diz, né? Ele te serve, ele dá a entender que está servindo porque Deus o abençoa. E quando ele recebe todas as notícias que ele rasga a veste das suas vestes, ele declara, né, que nu ele saiu do ventre da mãe dele e nu ele tornará para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, assim, se ele tivesse só de olho nos bens que Deus tinha dado, talvez ele ouvisse até a mulher dele, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, assim, Jó não estava ligado a Deus, embora a gente vai entender que no final do livro, no capítulo 42, vai demonstrar que a intimidade dele com Deus aumentou, que a luta nos leva a ter uma intimidade cada vez maior com Deus, né? Demonstrou que o que ligava ele a Deus realmente era um temor, era um amor reverente ao próprio Deus.
Então, já no 1, ele já acabou desmentindo. É que aí, do 1 até o 42, ele vai passar por um monte de lutas, de uma das quais você acabou de citar. Que quando a gente entra em luta, muita gente olha pra gente e fala, cara, você tá em pecado. E nem sempre é isso. É olhar para Abraão, né? Pô, pediu teu filho, né? Que aí, se aí não era a tua promessa, tal, né? Mas aquilo ali era só para validar o amor de Abraão por Deus, estava acima de qualquer coisa, né? E a gente não vê Jó em momento algum reclamando que perdeu bens, que perdeu a empresa, que perdeu funcionários, que o pior, perdeu filhos. Mas a gente vê Jó sempre adorando a Deus. Então eu acho bem legal, já no finalzinho de 1, é um tapa com luva de pelica daquele que nem sabia o que estava acontecendo, mas não atribuiu culpa alguma. Eu sei que a gente vai entrar no segundo bloco, trazendo mais para aplicação pessoal, aplicação dos dias de hoje, mas eu queria terminar minha fala dizendo assim, muitas vezes por pouco a gente culpa Deus. E foi um cara que passou por coisas pesadas, e mesmo assim ele adorou o Senhor. É isso mesmo. E para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, eu vou pegar o gancho disso que o Xandão falou, porque lá em Tiago diz assim que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E muitas vezes nós, por não conhecermos os atributos de Deus e o seu caráter, nós imputamos a ele as obras de Satanás. E Deus, ele não veio através do seu Filho para roubar, matar e destruir. Ao contrário, ele veio para dar vida e vida em abundância. E, de fato, a gente precisa ter muito discernimento antes de falar alguma coisa, de julgar, né? Porque muitas vezes são decisões até pessoais. Eu me lembro uma vez, o Vitor, ele ia semear na vida de um homem, na gasolina de um carro. Não sei se você lembra dessa história, Xandão. E Deus falou, não coloque a mão, porque eu estou tratando com o meu servo, né? Olha que interessante. Então, muitas vezes nós não discernimos aquilo que Deus está falando e nós imputamos as obras do diabo a ele, quando, na verdade, Deus ele está na sua soberania, cuidando de todas as coisas. Bom, então nós terminamos aqui o primeiro bloco. E você que nos segue, você que nos acompanha, pessoal, compartilha essa página com os seus amigos, com a tua rede social. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook. Aliás, a página do Facebook está bombando. Eu acho interessantíssimo aqui. Inclusive, tem uma pessoa, Paulinho, chamada Ana Reis, que curte a gente adoidado. Acho surpreendente o envolvimento dela na nossa página. E curta também a gente lá no Spotify, se você gosta do modelo de podcast, se você gosta podcast. Se você estiver malhando, fazendo o seu Cooper, também estamos no Deezer e também estamos no Amazon Music. Curta, compartilhe com os seus amigos para que eles também possam experimentar daquilo que a palavra diz, da palavra habitando ricamente neles. Paulinho, Xandão, até o segundo bloco e vamos aproveitar, porque o Arthur ele veio no WhatsApp dizendo, estou vendo que vocês estão gravando, sejam abençoados.